horas e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui. Não só nas quintas, mas nas terças, noites de terças e quintas, aqui no Oeste Goiano, é para receber convidados, entrevistas, assuntos importantes sempre são tratados. Sempre nas terças e nas quintas. Hoje quinta, 20 horas e mais uma entrevista. A gente costuma aqui dizer o seguinte, que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E assim vai ser no dia de hoje. Hoje nós temos aqui do nosso lado o deputado federal Rubens Ottoni. Ele está na cidade hoje, porque nessa tarde de quinta, em Porá, teve um evento muito marcante, que foi o aniversário do campus de Porá do IF Goiano, uma tarde festiva, uma tarde importante, e o Rubens Ottoni esteve por lá e continua em Porá amanhã também, porque amanhã segue a programação do aniversário do campus de Porá do IF Goiano, 15 anos. Nós vamos falar basicamente disso aqui hoje, mas, além disso, outros assuntos também serão tratados. O Rubens Ottoni é amigo de Porá, é amigo aqui do Oeste Goiano, sempre passa por aqui quando está na cidade. Rubens, minhas boas-vindas para você. Boa noite. Boa noite, uma satisfação poder participar com você aqui desse espaço privilegiado que eu já vi aqui, que já se tornou uma tradição, e a comunidade já espera esse momento, e eu fico feliz de ter a oportunidade de estar aqui com você, porque, como você disse, eu venho aqui, faço visita, participo de outras coisas, mas nesse espaço aqui da nossa live, é a primeira vez. A live é a primeira. Geralmente ele vem aqui, faz a entrevista gravada e a gente veicula depois. No caso, hoje estamos ao vivo aqui. Estamos, Rubens, em 2 canais. Nós estamos no Instagram, no OG Notícias, onde temos 70 mil seguidores. Estamos também no nosso canal do YouTube, no Oeste Goiano Notícias. Portanto, 2 canais. Obrigado a você que está nos acompanhando. Curta aí o vídeo, compartilhe. Quem não puder acompanhar agora, vai ver depois. Enfim, é uma satisfação, mais um assunto importante sendo tratado aqui, e com o deputado federal Rubens Ottoni, 6º mandato. É uma longa trajetória. Você começou essa maratona em 2003. Como deputado federal, né? Mas os mandatos de deputado estadual. Tive 2 mandatos de deputado estadual e tive também um período onde andei esse estado todo fazendo política sem ter mandato. Porque a visão que eu tenho e que nós no Partido dos Trabalhadores temos é fazer política não para poder se servir dela, mas para poder servir a comunidade. E naquele primeiro momento da organização do Partido dos Trabalhadores, era preciso, às vezes, fazer um esforço até maior, no sentido de organizar o partido, de levar a mensagem. Então, eu dou muito valor também a essa outra fase, porque às vezes o pessoal conta só a fase que teve mandato. E eu conto a fase, para mim, são 45 anos de trabalho. Comecei em 1980, aqui em Porá, a primeira vez que eu vim foi em 1982 para fazer política. Formação do partido. Organizar o partido. Fevereiro de 1982 eu vim aqui. E de lá para cá, não deixei nunca um ano sequer sem estar aqui em Porá. E às vezes num ano eu venho 4, 5, 6 vezes no ano. Eles costumam dizer aqui, Rubens Ottoni, que é o deputado que mais visita Porá. O pessoal costuma comentar aqui que você é o que mais frequentemente está por aqui, passando por aqui e se encontrando aqui com as nossas lideranças políticas. Portanto, esse é o nosso assunto, a entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni. A gente começa por aqui e começa, Rubens, falando do que nós vivemos hoje, lá naquele auditório confortável do IF Goiano, muita gente por lá, 15 anos dessa escola federal aqui na nossa cidade, comemoração hoje, daqui a pouco lá vai ter um show musical, comemoração amanhã também com mais uma inauguração que teremos. Eu quero te ouvir agora, Rubens, sobre esses 15 anos do IF Goiano em Porá. Vamos reviver isso. Como é que o deputado foi acionado a primeira vez sobre essa possibilidade da conquista para que o IF Goiano viesse para Iporá? Vamos relembrar aí como é que lhe ocorreu essa ideia, essa luta inicial, como é que você foi acionado naquele momento? Esse é um resgate importante. A história do Instituto Federal Goiano em Iporá. Nós tínhamos em Iporá 2 vereadoras do PT que nos representavam na Câmara Municipal. Cilda e Isabel. Exatamente. Cilda Lorena e Isabel, vereadoras do PT, e que, vendo
que esse trabalho do ensino fundamental, a formação profissional, estava se desenvolvendo em outros lugares, entraram em contato comigo, a Cilda Lorena, dizendo que havia esse interesse aqui de Iporá de discutir a possibilidade de ter aqui este ensino profissionalizante. No primeiro momento, a discussão era se poderíamos entrar em contato com o Cefet de Rio Verde, para ver com eles lá em Rio Verde se eles poderiam trazer uma extensão do Cefet de Rio Verde para a cidade de Iporá. Então, quando eu fui procurado, a primeira proposta era essa. Apenas uma extensão. Não, e parecia muito difícil, né? Era só apenas uma extensão e aquilo ali parecia uma coisa distante, muito difícil. O contato foi feito, tivemos lá o diretor do Cefet em Rio Verde, tivemos assim uma pessoa muito solícita, o professor Vicente. Ele se colocou à disposição para conversar. Primeiro tivemos uma conversa lá, depois ele se dispôs a vir aqui, tudo coordenado pelas vereadoras. As vereadoras aqui coordenavam e começou a ter reunião, marcaram audiência pública na Câmara, chamaram o professor Vicente para ele poder aqui ouvir a comunidade, me chamaram também como deputado federal, representando o governo federal. Eu participei aqui de várias reuniões também, já estiveram comigo em Goiânia, estiveram comigo em Brasília, mas o fato é que esse trabalho se desenvolveu a partir daí muito mais na capacidade de articulação política em Iporá do que, na verdade, a minha ação política em Brasília. Eu tenho que ser sincero, porque é claro que eu ajudei, eu acompanhei, eu apoiei, fiz o contato com o governo federal, marcamos audiências, acompanhamos, demos a nossa palavra lá também, que era importante, mas se não houvesse aquela mobilização que houve aqui em Iporá na época... Grande mobilização. Essa é que fez a diferença. Hoje, o professor Vicente, que era diretor do Cefet em Rio Verde, confessou aqui hoje que ele foi pego de surpresa pela comunidade de Iporá, quando o convidaram para a audiência pública. Ele chegou aqui, estava representação de tudo quanto é lugar. Aliás, hoje ele mostrou fotografias nesse sentido. Né? Então, isso mostrou, aquilo ali foi um susto. E lá em Brasília também foi um argumento forte. Então, a união, a maturidade das lideranças aqui, naquele instante, de poder fazer a política maior, de atender os interesses da comunidade, valeu muito. E aí o apoio do poder público municipal, do executivo, o apoio do legislativo e também o apoio que tinha lá do Cefet de Rio Verde e o apoio comigo como deputado federal em Brasília, tudo isso foi somando e foi superando as dificuldades. A Cilda Lorena, que era vereadora na época, deu um testemunho hoje também lá, falando, olha, quando nós falávamos na Câmara que nós estávamos buscando a extensão do Cefet para cá, o pessoal achava que, para de enganar o povo, isso não vai acontecer nunca, né? Vamos mexer com outra coisa, porque isso aí não vai chegar nunca para Iporá. E se tornou a realidade, e a gente tem um orgulho muito grande de participar. Eu tenho um orgulho muito grande de participar dessa história. Exatamente, e o Rubens lembrou bem, era Cefet na época a denominação da Escola Federal. Depois, imediatamente, trocou para IF Goiano. Estamos entrevistando o deputado federal Rubens Ottoni, nessa nossa transmissão, que conta com o apoio de Celso Joias, empresa no centro de Iporá. Mais do que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Celso Joias tem fabricação própria. Encante-se com o que Celso Joias tem para você e para o seu amor. Essa nossa transmissão conta com o apoio do Posto Rede Parceirão, combustível de alta qualidade, preço justo, 2 endereços de Posto Rede Parceirão. Temos Posto Rede Parceirão em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Nossa transmissão conta com o apoio de BioEnge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Claro que nossa transmissão também tem apoio de Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Limitada. Oeste Goiano se desdobra em 1000 formas de atender você. OG Produtos são impressos, banners, faixas, fachadas de empresas, brindes, enfim,
uma gama de produtos servindo Iporá e a região. OG Produtos, de tudo em comunicação visual. Nosso contato é 649-9998-2931. Memorize, 649-9998-2931, o contato com o Oeste Goiano. E vamos seguindo aqui, batendo um papo com o deputado federal Rubens Ottoni, ele que é hoje o nosso entrevistado, e falando principalmente sobre a inauguração da Escola Federal. 15 anos de Campos de Iporá do IF Goiano, vivemos hoje essa solenidade lá naquele auditório. Rubens, você falou em parte do que eu ia te perguntar agora. É porque naquela época, deputado, lançou-se o edital e Iporá, com a região, articulou-se para conseguir o campus. Quem oferecesse mais seria contemplado. Mas coube ao deputado um lobby de bastidor lá em Brasília. Em parte, você já me respondeu aí que andou conversando por lá. Em parte, tem um lobby também do deputado lá em Brasília para que se decidisse a nosso favor? Com certeza. O trabalho político foi feito e nós tivemos reuniões, né? Levamos documentação, informações sobre o município, mas pesou muito, repito, o que pesou muito lá na argumentação foi o sentimento da comunidade, o interesse, o envolvimento da comunidade, inclusive com lideranças de outros municípios. Porque nas reuniões que nós participávamos aqui, muitas delas nós tínhamos lideranças de outros municípios. O trabalho passou a ser uma reivindicação não apenas de Iporá, mas da região. Isso pesou muito, isso facilitou o meu trabalho dentro do governo federal. Agora, a oportunidade que nós tivemos, e que foi muito importante, e vejo que isso abriu a porta realmente para que Iporá fosse escolhido, foi também o avanço que o governo do presidente Lula teve na visão das escolas técnicas profissionalizantes. Porque, como você falou, antes do governo Lula era escola técnica. Com o governo Lula apareceu o Cefet. Mas aí, naquele momento que nós estávamos discutindo a possibilidade de ter uma extensão do Cefet de Rio Verde para cá, o presidente Lula, através do Ministério da Educação, lançou uma nova maneira de organizar os Cefets, as escolas técnicas, e formou e lançou a ideia dos institutos federais. Aí, com a ideia dos institutos federais, apareceram novas oportunidades. Foi aí que apareceu o edital que você falou. Aí abriu-se o edital para os municípios poderem concorrer. Só que aí Iporá já estava na frente. Porque a hora que saiu o edital, Iporá já estava mais de ano trabalhando a ideia da extensão. Então ficou mais fácil. E ganhou o apoio de Rio Verde. O apoio de Rio Verde, que estava sendo pressionado para fazer uma extensão aqui, falou, não, mas vocês não precisam da extensão. Vocês já podem ser indicados como uma unidade lá. E aí a palavra também de Rio Verde, professor Vicente e o Cefet de Rio Verde em Brasília... Também pesou. Pesou muito e me ajudou no argumento político. Ô, Rubens, o que você achou da solenidade de hoje, nessa tarde, ali no auditório do IF Goiano, onde teve homenagens para as pessoas que fizeram acontecer essa história? A sua impressão sobre o dia de hoje? Muito bom, né? Emocionante. Falei lá na minha fala, lá eu demonstrei a minha emoção, o meu contentamento. Mas ali é importante a gente levantar a questão que começa pelo local da solenidade. É o auditório do IF, mas é o auditório professor Itamar Paz. Exatamente. Isso já faz tudo a ver. Isso faz uma diferença. Tudo a ver, né? Ali já é uma homenagem. O auditório do Instituto Federal Goiano, em Iporá, tem o nome do professor Itamar Paz, que participou diretamente da luta da educação aqui, né? Tanto na UEG quanto em todas as outras frentes. E ali é uma memória que para a gente faz muita diferença. Só de entrar naquele espaço faz uma diferença enorme. E hoje nós tivemos a oportunidade de comemorar os 15 anos do Instituto Federal, uma homenagem que eu julguei muito importante às pessoas que, ao longo desses anos, viabilizaram
a existência do Instituto. Eu falei lá também para todo o auditório, lá, as pessoas que estavam presentes, que o maior mérito do Instituto Federal Goiano em Iporá é da mobilização da comunidade. A comunidade ali ela foi homenageada, e foi muito bem homenageada. Eu fiquei honrado, eu que sou de fora, né, e fui convidado também para ser homenageado. Para mim foi uma honra tremenda eu ter a oportunidade de dividir o espaço com quem realmente merece a homenagem, que é a comunidade de Iporá. E ali estava bem representado, vários segmentos da comunidade representados, e eu fiquei assim muito emocionado de poder viver aquele momento. Eu acho que é um resgate importante da história e motiva aqueles que estão à frente do Instituto Federal Goiano a trabalhar e a dar valor naquela instituição. Palavras do deputado federal Rubens Ottoni, que está aqui agora sendo o nosso entrevistado. Ele que tem tudo a ver também com o surgimento, 15 anos atrás, do campus dessa escola federal aqui no nosso município, que serve Iporá e que serve a região. Rubens, o diretor veio aqui e disse que em 15 anos, eu achei o número expressivo, entre formandos em cursos superiores e cursos técnicos, são 2.400 pessoas. 2.400 profissionais ingressaram no mercado de trabalho. É significativo. Significativo, e com um detalhe. Avança, é aquilo que eu te dizia para você, da mudança de mentalidade e de organização que o presidente Lula fez nas escolas técnicas, passando para a Cefet e depois passando para o Instituto Federal. Quando passou para o Instituto Federal, o que aconteceu? Aí já não era só o ensino técnico profissionalizante. Você continuava com o ensino técnico profissionalizante, mas aí abriu-se o espaço para graduação, para pós-graduação, em algumas unidades para mestrado e doutorado. Então, isso nós fomos atingindo mais pessoas. Então, aquilo que era a visão da escola técnica, que por si só já era importantíssimo, passou a ter um valor agregado maior. Então, o que o Instituto Federal Goiano de Iporá já deu de oportunidade para jovens que às vezes não teriam condição do acesso ao ensino profissionalizante ou a uma graduação, ao ensino universitário, isso é muito grande, porque o Instituto Federal tem uma outra diferença, que ele existe para atender, para dar a oportunidade a quem necessita, a quem tem a dificuldade do acesso ao ensino profissionalizante universitário. Por quê? É importante destacar, o Instituto Federal Goiano, ele garante o ensino profissionalizante de graça. É público, gratuito e com a qualidade sem dúvida nenhuma. Então, quem estuda ali, 80% dos que estudam são pessoas carentes, pessoas que não teriam condição de pagar o seu acesso ao ensino superior em outro local. Então, esse também é um papel significativo de inclusão. Então, é educação profissionalizante, pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, garantindo a inclusão de pessoas no dia a dia da sociedade. Estamos aqui relembrando o surgimento em Iporá do campus de Iporá, do IF Goiano, a escola federal que tanto nos enche de orgulho. Era o prefeito Mac Mahon, quando surgiu a ideia de trazer o campus do IF para Iporá, e depois o prefeito foi o José Antônio, aí que foi realmente o prefeito que efetivou a obra, transformando-se em realidade, e 15 anos depois estamos aqui comemorando esse aniversário. Você estava presente, deputado, naquela época da luta para se conseguir e da inauguração. E de lá para cá, você passa muito por aqui, está sempre visitando também o IF Goiano. Eu sei que você não descolou do IF. Como é que foi a sua relação com a Escola Federal nesses 15 anos? No sentido de atrair mais cursos, porque agregou muita coisa. Muito efetiva, né? Participei, como você disse, com muita força na implantação, e aí há de se reconhecer, é importante reconhecer a participação dos dois prefeitos, o prefeito Mac e o prefeito Zé Antônio. Cada um a seu modo, no seu momento. Um era o momento de articulação e de criar as condições para que pudéssemos ganhar a indicação,
e o Zé Antônio já na fase de implantação. Mas é preciso o resgate histórico, e eu dou esse testemunho, que os dois cumpriram um papel importantíssimo. E, como eu disse anteriormente, houve uma maturidade muito grande, porque, independente da diferença partidária, o trabalho foi feito com muita dignidade, com muito respeito entre aqueles que estavam articulando a administração municipal, e sempre foi visto os interesses maiores da população. E, na medida que foi implantado, eu não saí mais daqui, né? Eu que sempre vinha em Iporá já para o trabalho político direto, o Instituto Federal passou a ser um motivo a mais. E não passou um ano sequer sem eu estar dentro do Instituto para acompanhar algum tipo de atividade. Agora, é claro que a questão de custos, a questão de... Tudo foi feito de maneira técnica, o pessoal sempre fazendo pesquisa daquilo que não apenas Iporá, mas a região necessitava, e fomos trabalhando em sintonia com os diretores do Instituto, aqueles que dirigiam o Instituto. Acompanhei cada diretor que passou ali pelo Instituto nesses 15 anos, e eu sempre trabalhei de maneira integrada com eles e correndo atrás em Brasília sob a orientação deles. Nunca fiz nada da minha cabeça, porque eu sempre segui a orientação deles, que são os especialistas. Eles que reivindicavam. Não, e o trabalho do Instituto é um trabalho muito sério. Então, muito articulado e baseado numa visão científica. Então, eu sempre segui a orientação deles. E foi assim que nós crescemos. Foi assim que avançamos para a ideia da fazenda e conseguimos aí dar um passo a mais, ganhando a área da fazenda, aí depois ganhar uma área daquela da fazenda. O que vai fazer com aquela área? Tem que arrumar recursos para fazer o investimento. E aí é importante destacar o papel do governo do presidente Lula com a visão, e depois o papel do governo da Dilma também com os investimentos. Então, foram dois governos importantes que pensaram na educação pública, gratuita e de qualidade, e pensaram nos nossos jovens que tinham dificuldade de ter o acesso ao ensino profissionalizante e à graduação. Então, foi possível ter esse tipo de investimento porque havia um governo federal que tinha esse compromisso. Prova é que, quando a Dilma foi afastada da presidência, vai ver a história lá. Hoje passaram um vídeo. Lá no vídeo falava assim, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tudo acontecendo, muita coisa em cada ano. Não dava para falar tudo. Aí, quando deu 2016, 2017, 2018, foi diminuindo o que tinha para contar. Por quê? Porque não havia investimento do governo federal. Então, o Instituto Federal viveu um momento de crise. Porque essa história, às vezes, a gente não conta. Mas de 2017 até 2022, houve uma situação que os diretores do Instituto aqui e lá em Brasília não era para pedir recurso para poder ampliar, era recurso para sobreviver. Para garantir o custeio. Para garantir o custeio, para sobreviver, porque não dava conta de manter nem a segurança, não dava conta de garantir a limpeza, porque o governo federal nem o custeio ele garantia. Agora, com a volta do presidente Lula, aí houve um fôlego novamente. E os investimentos retomam para o Instituto. Não apenas para o Instituto de Iporá, mas para todo o Brasil. Então, é um novo momento. Só para você ter uma ideia, nesse período de 2016 a 2022, nesse período que o PT esteve afastado do governo federal, não foi construído nenhum Instituto Federal no Brasil. Nenhum, no Brasil, não é em Goiás, não, no Brasil. Agora, depois que o Lula voltou, em 2023, já foram instalados mais 100 institutos no Brasil. Desses 100, 3 em Goiás, mais um em Quirinópolis, um em Porangatu e um outro que será instalado em Cavalcante. É isso aí, muito bem. Palavras do deputado, o Rubens Ottoni, ora sendo aqui o nosso entrevistado. Falamos aqui muito de IF Goiano. Vamos agora diversificar aqui o rumo do nosso bate-papo, deputado, porque atuante como rodando o Goiás inteiro, e antes de estarmos no ar, você me dizia que amanhã cedinho vai estar lá em Caiapônia, depois vai estar em Doverlândia, volta para Iporá, porque do começo da tarde aqui tem uma inauguração no IF Goiano de mais uma obra, depois segue para Piranhas, vai até
lá Aragarças. Aragarças, quer dizer, é um corre-corre seu. Eu estou contando que você vai fazer essa cobertura junto comigo, vai fazer a cobertura aí para o Oeste Goiano. Esse ritmo aí é um ritmo maluco, hein? Agora eu quero te ouvir assim, sobre ações suas para esses municípios. Nos fale como é que está o seu dia a dia, os seus atos aqui na região. Eu sempre estive presente na região e tenho uma marca de trabalho e que, independente de partido político, eu chego em qualquer município e eu tenho o respeito e a consideração dos políticos da região, não apenas aqui, mas em todo o estado de Goiás. A primeira marca do meu trabalho é que eu não escolho o tamanho de município para trabalhar. Para mim não interessa se o município é pequeno, se é grande, se tem mais eleitor, se tem menos eleitor, isso para mim não faz diferença. A outra coisa também que é uma marca do meu trabalho é que eu não escolho o município onde eu sou mais votado, onde eu tenho uma boa votação. Eu não. Eu trabalho aonde eu tenho oportunidade de trabalhar. E a outra marca do nosso trabalho também é que eu trabalho independente de partido político. Então, independente se o prefeito, a prefeita é do partido A, B ou C, isso não me interessa. O que conta para mim é se há a abertura de poder trabalhar. E quando não há abertura, mesmo assim eu dou um jeito de ajudar, para depois ninguém dizer que eu não ajudei. Eu falo, aqui tem a minha marca, não fiz mais. Agora, aonde dá a oportunidade e abre o leque para ter uma parceria e para poder dar oportunidade e mostra o interesse do governante municipal ou da comunidade, aí então o trabalho deslancha. E é isso que tem acontecido. Não tem um município aqui da região do Oeste Goiano, não tem um município sequer que você possa dizer, ó, entra ali e não tem algo que o deputado Rubens Ottoni trouxe para o município. Todos têm, todos têm. É verdade que alguns municípios mais, outros menos, porque às vezes depende dessa articulação e do interesse do município e das lideranças do município. Mas eu visito todas elas. Você citou aqui, eu vim para Iporá, para essa atividade, a homenagem do Instituto Federal Goiano, mas vou ficar aqui quinta, sexta e sábado e vou fazer 10 municípios. São 10 municípios. Você falou alguns e depois ainda faltou Bom Jardim, Baliza e Diorama que eu vou fazer na volta. Então, são 10 municípios no final que eu vou fazer. Eu já inteirei aqui, já cheguei agora, nós estamos no mês de março ainda, eu vou chegar com esses 10 municípios que eu vou visitar essa semana até sábado aqui na região do Oeste Goiano, eu vou chegar a 74 municípios visitados só esse ano. Só esse ano. E é essa a minha marca de trabalho. Às vezes o pessoal está acostumado com o deputado federal que só aparece no município na época da eleição para pedir o voto. E olha lá, porque às vezes na época da eleição ele manda o representante ainda. Agora nós não. A gente vai estar presente independente de época de eleição. É por isso que eu ganho o respeito da comunidade. E esses municípios que você está visitando amanhã, por exemplo, Caiapônia, Doverlândia, depois Piranhas, Aragarças, tem um sinal de trabalho? Está anunciando alguma coisa? Está ouvindo? Tudo tem trabalho emenda parlamentar que às vezes eu indiquei. Por exemplo, vou estar em Palestina amanhã, 11 horas da manhã. Vou lá na Palestina, por quê? Porque lá tem um trabalho que eu desenvolvi com os pequenos produtores da região, associação, sindicato, cooperativa, para poder montar lá em Palestina uma agroindústria, para dar apoio para o pequeno produtor. E fiz a emenda e eles me anunciaram que a emenda já está licitando os equipamentos para esse ano a agroindústria estar instalada lá, vai movimentar a cidade. Né? Aí eu vou em Doverlândia. Lá em Doverlândia tem um trabalho também com os pequenos produtores que a gente já ajudou com equipamento e nós vamos lá fazer uma visita ao prefeito para poder ajudar na área da saúde. Lá em Caiapônia existe reivindicação na área da educação. Tem o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa do governo federal, que em cada município desse, eu também estou alertando os prefeitos. Passei em Israelândia, falei lá com a prefeita de Israelândia, ó, põe a sua equipe aí para ficar esperta para até o dia 31 de março fazer as inscrições lá na plataforma do governo federal, porque está aberta a oportunidade para pedir recurso do governo federal e no novo PAC você pode ser selecionado. E estou fazendo isso em todos os municípios. Então eu vou lá, ensino, incentivo o município a se inscrever, depois lá em Brasília eu vou trabalhar para poder garantir a seleção e depois vou acompanhar. Por exemplo, aqui, na outra seleção, nós selecionamos aqui para o Iporá um ônibus, uma creche e uma unidade básica de saúde. O Iporá foi selecionado.
o ônibus já foi entregue, nós vamos fazer a creche e a unidade básica de saúde. Eu vou acompanhar aqui para poder fazer essas duas obras se tornar realidade. Mas eu já estou orientando e incentivando para que os municípios se inscrevam em outras ações para que a gente possa trazer benefícios para cada um desses municípios. Portanto, cada município é uma ação, é uma obra, é um benefício, seja lá em que área for. É o município que escolhe. O município que vai, na sua realidade, vai falar, ó, aqui, às vezes eu chego lá e falo assim, ó, tem a oportunidade de uma creche. Aí o prefeito fala assim, não, mas creche eu não estou precisando, mas um ônibus escolar aqui para mim é muito importante. Então, se inscreve para o ônibus escolar que eu vou lá tentar trabalhar no governo federal para ser selecionado. É o deputado federal Rubens Ottoni em nossa transmissão esta que conta com o apoio de Posto Rede Parceirão, combustível de alta qualidade, preço justo. Posto Rede Parceirão em 2 endereços para você, em Israelândia, nas margens da GO 060 e em Iporá, no Posto Real, porque aqui em Iporá o Posto Real também faz parte da Rede Parceirão. Nossa transmissão conta com o apoio de BioEnge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel, atuando na região em prol do meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais é inovação, economia e é sustentabilidade para seu negócio. Celso Joias apoia aqui as nossas entrevistas, os nossos bate-papos e a nossa transmissão. Celso Joias é empresa no centro de Iporá. Mais do que joias, também óculos, relógios e anéis de formatura. Tem fabricação própria. Encante-se com o que Celso Joias tem para você e para o seu amor. Nossa transmissão tem apoio do Oeste Goiano, Jornalismo e Serviços Limitada. O Oeste Goiano se desdobra em 1000 formas de atender você. OG Produtos são impressos, banners, faixas, fachadas de empresas, brindes, enfim, uma série de serviços prestados. OG Produtos, de tudo em comunicação visual. Nosso contato? 649 9998 2931. Memorize aí, 649 9998 2931. O contato com o Oeste Goiano. E seguindo aqui com o nosso bate-papo, com o nosso convidado de hoje, o deputado federal Rubens Ottoni, aproveitando a passagem dele aqui por Iporá e pela região. Rubens, vamos falar um pouquinho do cenário nacional, porque tem muita crítica aí agora para o governo Lula, uma economia que ainda não deslanchou. A gente sabe, deputado, que a economia ela tem números positivos e negativos. Por exemplo, o mercado de trabalho está abrindo vagas. O mercado de trabalho no Brasil está trazendo números positivos. Mas com relação aí, por exemplo, à inflação, nós tivemos agora um anúncio recente de números muito ruins, como a inflação do mês de fevereiro, que, embora o número seja pequeno, que é 1,31, mas é um número que parece pequeno, mas é o maior nos últimos 22 anos, de acordo com o que foi anunciado. Eu quero te ouvir sobre isso, Rubens, sobre essa questão econômica aí que não deslancha. Eu quero saber se o governo do PT tem lá uma estratégia para dar uma reviravolta nisso. Pelo contrário, é importante aqui você dar uma oportunidade, é importante a gente discutir, esclarecer isso, é exatamente o contrário. A economia deslanchou e muito, e muito. E o que está sendo questionado, o único questionamento que pode se fazer é justamente a inflação. E a inflação ela está existindo, é justamente a inflação pela economia ter crescido muito. O fato da economia crescer muito, ela tem um impacto também de risco da inflação. E é preciso controlar isso. Isso é verdade. O risco da inflação, você perder o controle da inflação é grave para o país. Mas o que está acontecendo no Brasil também não é isso. A inflação, e você mesmo reconheceu, apesar de ser uma inflação baixa, porque é baixa, em relação aos outros países têm inflações muito maiores nesse mesmo período. Agora, o que é importante ressaltar é que esta inflação, que hoje é o desafio do governo de conter e não deixar não perder o controle sobre ela, é justamente pela expansão da economia. A economia expandiu muito. É o maior PIB de toda a história do Brasil. Hoje nós temos a maior poupança que nós já tivemos do governo federal. Nós temos recursos guardados para poder fazer investimento. Isso por quê? Porque a economia ela deslanchou. Na questão do emprego,
nós temos hoje a melhor ocupação de emprego da história do Brasil. Então, tudo isso demonstra que a economia ela deslanchou. Agora, a economia deslanchar, ela também, às vezes, tem um efeito colateral. Um dos efeitos colaterais pode ser o descontrole na inflação. E se descontrolar a inflação, isso é grave. Mas o governo está trabalhando com muita atenção nisso também. Tanto é verdade que a economia deslanchou e a inflação não disparou. Ah, mas em relação a isso cresceu 1%, 1,5%. É verdade. E por isso o governo está atento, acompanhando todos esses dados. Mas hoje o desempenho do Brasil na economia é um dos melhores desempenhos do mundo. Não é na América, não. É do mundo todo. Então nós estamos entre os três maiores desempenhos na economia. Quando o presidente Lula assumiu a presidência, nós estávamos em 14º na economia mundial, nós já estamos entre os 8 e queremos chegar entre os 6, como, aliás, nós já tivemos quando tivemos o primeiro governo Lula. Mas, deputado, o povo está reclamando da economia, então está faltando aí uma comunicação melhor no governo? Não, na realidade, o que está havendo, primeiro, é uma disputa política. O adversário, ele usa o que pode, o que tem e o que não tem. Eu costumo dizer que a gente também não pode apavorar com o que o adversário está dizendo. Uma coisa é o que o adversário está dizendo. O adversário, se a gente erra, se tem uma falha, ele aproveita da falha. Mas tem adversário que, mesmo não tendo falha, ele inventa. Então, essa é outra coisa. Agora, aí você pode falar, não, mas aí não é o adversário, é o povo comum também, ele está reclamando. Tem uma coisa que hoje é preocupação com o povo, é o preço dos alimentos. Isso é real. Isso é verdadeiro. É verdadeiro, né? É, o preço dos alimentos, tem que ter controle. É o que eu falei. O avanço da economia, ele traz um efeito colateral, que é a inflação, e isso atinge, às vezes, alguns produtos. E isso, às vezes... aumenta o consumo, né? E aí a população sente. Mas o governo presidente Lula já tomou medidas importantes. Já fez agora, essa semana mesmo, já tomou medidas para zerar o imposto sobre produtos estratégicos da cesta básica. Nós já aprovamos na reforma tributária também uma cesta básica onde teremos imposto zero. Agora, tirou também o imposto da importação de alguns produtos para poder garantir aqui o atendimento à população. E agora o desafio está para os governos do Estado, né? O governo federal deu tarifa zero, imposto zero para os impostos dos alimentos. O governo do Estado vai fazer a mesma coisa? Vai baixar o ICMS? Esse é o desafio nos estados. Então, todo mundo tem que colaborar. Então, esse é o desafio. Então, pode ter problema? Pode. Mas a economia, não apenas a economia do Brasil está sob controle, como ela está em franca expansão. A tendência esse ano é que a economia no Brasil ela cresça menos do que o ano passado. Por quê? Justamente para não ter esse risco do descontrole da inflação. Agora, a economia está expandindo, nós temos o melhor PIB, nós temos a melhor poupança, nós temos a melhor taxa de ocupação de emprego e temos o desafio de controlar os preços dos alimentos. Obrigado a você que está acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para o pessoal do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Curta aí o vídeo, compartilhe, encaminhe esse bate-papo a outros. Vamos fazer repercutir aqui a nossa entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni, ora aqui sendo o nosso entrevistado. Rubens, você viveu aí essa gestão petista em 2 momentos. O ano de 2003 foi mágico, com o Henrique Meirelles comandando a economia e o país deu uma alavancada realmente maravilhosa naquela época, em 2003, e você estava estreando lá como deputado federal. E naquela época, o diálogo com o Congresso Nacional era muito facilitado, né? Hoje está complicado, Rubens. Como é que você está vendo isso? Você está lá no Congresso e hoje a governabilidade está complicada. Faça uma reflexão para nós nesse sentido aí. Isso aí também tem dificultado o governo do presidente Lula? Dizer para você, eu tenho um orgulho muito grande também de ter vivido
isso que você falou, momentos diferentes. Cheguei em 2003 em Brasília, no Congresso Nacional, como deputado federal para representar Goiás, junto com Lula chegando para presidente. Lula eleito presidente, tomou posse em 2003 e eu tomei posse também. Lula fez o primeiro governo. No primeiro governo, quando Lula ganhou, pouca gente acreditava que o Lula ia ganhar. Falei, não tem chance, não vai ganhar. Lula ganhou. Quando Lula ganhou, a oposição falou assim, ganhou, mas não vai governar. Não vai dar conta de governar. Daqui uns dias a economia vai virar de perna para o ar e aí eles vão entregar isso aí. E o Lula não apenas governou, como foi reeleito. Aí, quando ele foi reeleito, o pessoal, tudo bem, foi reeleito, mas agora na próxima ele não pode ser candidato. Então, agora a gente ganha. Aí o Lula lançou a Dilma e ganhou com a Dilma. Aí eles falam assim, não, mas agora ela não vai ser reeleita. E ela foi reeleita. Então, essa é a realidade. E eu vivi tudo isso. E vivi também um momento do afastamento da presidenta Dilma. E é importante, presidenta Dilma, nós ganhamos a eleição em 2002 com Lula e saímos do governo em 2016, mas sem perder a eleição. A Dilma não perdeu a eleição. A Dilma ganhou a eleição em 2014, mas ela foi retirada sem um golpe que foi parlamentar, jurídico, que depois foi comprovado não tinha nenhuma irregularidade, e mesmo assim afastaram a presidenta. Eu vivi tudo isso. Então, eu vivi na oposição antes do Lula ser presidente, vivi, como você disse, o auge do Lula. Da economia. E depois vivi o afastamento e estou vivendo agora a volta. Mas eu estou falando isso para você para fazer um registro histórico. O melhor momento não foi o momento do primeiro governo do Lula. O melhor momento dessa trajetória foi o primeiro governo da Dilma. Esse foi o melhor momento. E você pode ver os benefícios aqui para Iporá, para a região. Veja qual o benefício que o governo Lula, de 2003 a 2006, trouxe para Iporá. Vamos tentar lembrar o que trouxe. Nada. Eu era deputado federal. Sabe o que eu vinha para cá, para a região, sabe o que eu falava? Aumentou uma equipe da saúde, que agora tinha 3 equipes da saúde, agora vai ter 4. Mas não tinha nenhum benefício. Agora, primeiro governo da presidenta Dilma, e olha que o pessoal fala, não, o governo do Lula que era bom, a Dilma não era. Mas o primeiro governo da presidenta Dilma chegou creche, UPA, Unidade Base de Saúde, Patrol, reta escavadeira, caminhão caçamba, tudo foi no governo Lula, no governo Dilma. Então, foi um trabalho que foi ao longo do tempo. O auge foi de 2010 a 2014. Esse foi o auge do trabalho. Então, eu vivi tudo isso. Eu vivi um momento de crescimento, eu vivi o momento do auge, vivi o momento da queda, e quando a Dilma foi afastada, a oposição falando assim, agora acabou, agora o PT acabou, nunca mais. Pois é, o PT voltou. E está fazendo, em 2 anos, muito mais do que o que foi feito, ou não foi feito por eles, nos 6 anos que eles ficaram à frente do país entre 2016 e 2022. Sim, e nós estamos falando aqui de, basicamente, uma diversidade de assuntos. Vamos perguntar ao deputado também sobre a questão aqui em Goiás, Rubens, onde o PT nunca comandou o Estado, né? Um Estado ainda de agronegócio, um Estado de uma cultura política de direita. E eu quero ouvir você fazer reflexão sobre o PT goiano, perspectivas aí para o ano que vem, enfim, uma análise sua nesse sentido. Eu vejo que para o ano que vem, para 2026, o grande desafio, a grande tarefa, o objetivo, o foco nosso tem que ser a reeleição do presidente Lula. Não dá para tirar o foco. Se nós fizermos qualquer mexida e não reelegermos o presidente Lula, o PT perde. Porque esse é o fato principal, é garantir a reeleição. Então, nós temos que focar na reeleição do presidente Lula. Além disso, o que nós precisamos focar? Dar a ele condições melhores de governar do que a que tem lá. Você colocou aqui, eu nem respondi a isso, mas você já deu o rumo correto, que é a dificuldade do relacionamento no Congresso Nacional.
Hoje ele não tem maioria no Congresso Nacional. Isso dificulta. E mesmo assim ele tem habilidade política de poder aprovar uma reforma tributária, de poder fazer negociação, mas dificulta, claro que dificulta. Então, o grande desafio é reeleger o presidente Lula e dar a ele, não vou nem dizer dar a ele uma maioria, mas dar a ele uma situação mais equilibrada no Congresso. E, para isso, o que nós precisamos fazer? Em cada estado, nós precisamos eleger mais representantes que estejam ligados ao governo federal, ao governo do presidente Lula. Então, na eleição passada, nós tínhamos apenas um deputado federal do PT, em Goiás, que era eu. Aí, na passada, nós já elegemos mais uma, a Adriana. Nessa que vem, qual que é a tarefa nossa aqui em Goiás? Eleger mais um, chegar para 3. Já é uma forma de ajudar. Então, nós vamos trabalhar para poder contribuir na reeleição do presidente Lula e também no aumento da nossa representação no Congresso Nacional. Esse é o objetivo. Aí você pode perguntar, mas e para governo e para Senado? Aí tem que entrar na articulação nacional. A articulação nacional que vai dizer. Para o presidente Lula, é importante ter um candidato a governador aqui, ter um candidato a senador? Se for, não tem problema. Nome não falta no PT. O PT tem nome para disputar, não tem problema. Agora, tem que ver se isso é a estratégia correta. É a estratégia correta? Então, o presidente Lula também vai nos ajudar nessa orientação. Se for preciso ter candidato a governador, teremos com a maior facilidade. Agora, precisa ver se é essa a estratégia. A prioridade é outra. Pode ser. Né? No mínimo, para começo de conversa, é a reeleição do presidente Lula. Segundo, é dar condição dele ter uma articulação no Congresso Nacional com mais folga. Aí depois, ele mesmo, o presidente Lula, é que vai dizer para nós se é importante ter candidatura a governo, candidatura a Senado também. Tem pesquisas eleitorais por aí, deputado, aonde dá que o presidente perdeu muita popularidade. Isso confere com a sua andança, o seu dia a dia pelo interior de Goiás? Eu espero que essas pesquisas estejam corretas. Aí você fala assim, como? Eu estou falando que ele está perdendo popularidade, você está falando que espera que isso esteja correto? Sabe por quê? Porque o pessoal só fala essa parte da pesquisa. Mas essa mesma pesquisa que mostra que ele perdeu popularidade do governo, mostra que a hora que coloca os cenários para a eleição de 2026, ele ganha em todos os cenários. Põe ele com o Tarcísio, ele ganha. Põe ele com o Eduardo Bolsonaro, ele ganha. Põe ele com o Gustavo Lima, ele ganha. Põe ele com o Pablo, ele ganha. Então, se caiu a popularidade, mas nos cenários eleitorais, ele ganha em todos. Então, se essa pesquisa está correta, ela mostra que se tem problema, se tem dificuldade no campo do Lula, o adversário está com mais dificuldade ainda. Aliás, eles nem candidato têm, porque, aqui convenhamos, né? Quem discute um nome, possibilidade de Gustavo Lima e Pablo Marçal, é sinal que não tem candidato. Né? Para chegar num ponto desse, é porque não tem. Então, esse é o desespero da oposição. Se está difícil para nós, para eles, parece que está mais difícil ainda. É isso aí. É o nosso bate-papo com o deputado Rubens Ottoni. Eu listei aqui vários assuntos para a gente tratar. Ele respondeu a todos, não fugiu de nenhuma pergunta. Deputado, muito bom você ter vindo. Vamos terminar aqui falando aqui de Iporá, especialmente. Hoje a nossa prefeita Maísa Cunha não pôde comparecer na solenidade bonita lá do IF Goiano. O vice-prefeito estava lá representando a prefeita, eu me dirigi ao vice-prefeito e ele disse que ela estava num compromisso em Goiânia. Certamente era um compromisso importante, porque ela não pôde comparecer hoje na solenidade lá do IF. Eu quero te perguntar sobre a sua relação com a prefeita, as conversas que você tem tido, e vamos terminar essa entrevista aqui, você se dirigindo ao povo de Iporá, o que você pode oferecer para a nossa nova prefeita. A minha disposição é de trabalho, e como sempre foi a minha marca, e eu reafirmei aqui, trabalhar independente de partido político. Então, para mim, independente de quem esteja à frente do município, eu quero servir, eu quero ajudar, quero contribuir. Inclusive, também me dispus a fazer uma audiência com ela aqui hoje, aproveitando a minha visita, mas ela justificou que teria um compromisso fora, por isso não foi possível. Mas eu vou voltar aqui para fazer uma visita institucional à prefeita e uma visita institucional à Câmara Municipal. Então, virei ainda esse semestre para fazer essa visita, para poder também me colocar à disposição. A minha assessoria já está à disposição para orientar o município em tudo que for possível, e lá em Brasília, independente natural, que ela já tenha os seus deputados, tenha os seus partidos, tenha os seus contatos em Brasília, nós estamos à disposição para somar, ajudar e fazer com que os recursos do governo
do presidente Lula cheguem cada vez mais aqui em Iporá, a começar por aquilo que já está definido no PAC. Nós temos uma unidade básica de saúde, temos uma creche, e vamos agora incentivar o município a fazer inscrição nas outras áreas. Então, eu quero deixar aqui a minha mensagem de otimismo, deixar aqui a minha disposição de trabalho e que Iporá pode contar comigo para que a gente possa aqui contribuir para o seu desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Muito obrigado aí pela oportunidade. E você não falou com a prefeita ainda nesse mandato, mas certamente através da vereadora Viviane Especian, a vereadora certamente está te encaminhando aí os pleitos de Iporá. A vereadora Viviane cumpre um papel importantíssimo para nós, na nossa representação na Câmara dos Vereadores. É uma participação de qualidade, também nessa linha, que é a nossa linha de trabalho, né? Independente de partido político, nosso objetivo é servir a comunidade. Nós, independente de estarmos na oposição ou na situação, nós temos o compromisso de fazer o melhor, e a Viviane vai estar sempre atenta, levando as informações, trazendo as informações, orientando, não apenas na Câmara, mas também a toda a comunidade. Estamos à disposição para esse trabalho. Muito bem, deputado, foi uma alegria te receber aqui, satisfeito realmente com muitas informações que ouvimos de Rubens Ottoni, deputado federal no 6º mandato, ele que é o que realmente mais visita Iporá. Feliz, deputado, de você ter vindo. E a gente termina aqui, deputado, as nossas entrevistas sempre deixando um presentinho para o entrevistado. Coisa boa. Está aqui um presentinho, vamos lhe mostrar aqui, que é algo para levar de lembrança aqui do Oeste Goiano. Abra aí dentro tem um kit churrasco personalizado. Que maravilha. Com o nome do deputado, que de repente o deputado freia aí um pouco essa correria pelos municípios goianos, dá uma pausa aí nessa correria dos municípios goianos e aprecia uma picanha. Muito grato, isso aqui me incentiva a voltar aqui novamente para o espaço aqui, na primeira oportunidade. Obrigado, deputado. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo excelente trabalho que tem realizado. Sou testemunha aí da sua dedicação, do seu compromisso no trabalho social, no envolvimento na organização da sociedade, na participação nas instituições, buscando sempre o bem maior da comunidade. Parabéns aí por esse compromisso e que Deus continue abençoando você na sua trajetória. Vai ser sempre assim, deputado. A gente vai fazer o que for possível aqui a favor do nosso Iporá, a favor da nossa região. A gente encerra o bate-papo com o deputado, chamando a atenção para a próxima terça-feira, porque é sempre assim. Noites de terças e quintas são para receber convidados. E quem vai estar aqui na próxima terça-feira vai ser o vereador Carlos Henrique. Pouca gente conhece ele com o nome de Carlos Henrique. É o vereador Neguinho do Ar. Ele vai vir aqui para falar do mandato dele. É um vereador revelação aqui, primeiro mandato, foi eleito. Ele vai ser o nosso entrevistado na próxima quinta-feira. Até lá, um abraço a todos.